Vida Saudável, capítulo 26. Os pulmões e a respiração. Fisiologia da respiração. A saúde de todo o organismo depende da ação saudável dos órgãos respiratórios. Para termos bom sangue, temos de respirar bem. Os pulmões, para serem saudáveis, precisam de ar puro. Os vossos pulmões, privados de ar, seriam semelhantes a uma pessoa faminta privada de alimento. De fato, podemos viver mais tempo sem alimento do que sem ar, que é o alimento provido por Deus para os pulmões. A força do organismo depende, em grande medida, da quantidade de ar puro e fresco que se respira. Se os pulmões forem restringidos, a quantidade de oxigênio recebido neles é também limitada. O sangue torna-se viciado e segue-se a doença. É impossível sair ao ar revigorante de uma manhã de inverno sem encher os pulmões. A compreensão da cintura por um apertado laço evita que os resíduos de matéria sejam lançados pelos canais naturais. O mais importante destes são os pulmões. Para que os pulmões possam fazer o trabalho correto, devem ser deixados livres, sem a mínima compressão. Se os pulmões estiverem contraídos, não se podem desenvolver, mas a sua capacidade diminuirá, tornando impossível tomar uma inspiração suficiente de ar. Os músculos abdominais foram concebidos para auxiliar os pulmões na sua ação. Quando não há compressão dos pulmões, o movimento em plena respiração será observado na sua maioria no abdômen. Quando se coloca um espartilho, a parte inferior do peito não tem espaço suficiente para a ação. A respiração, portanto, está confinada à parte superior dos pulmões, onde não há espaço suficiente para continuar o trabalho. Mas a porção inferior dos pulmões deve ter a maior liberdade possível. A compressão da cintura enfraquece os músculos dos órgãos respiratórios. Causas das doenças dos órgãos respiratórios. Arredores não higiênicos. Muitos deixam matéria vegetal em decomposição na proximidade da sua casa. Destas substâncias em decomposição sobe constantemente uma emanação que intoxica o ar. Inalando o ar impuro, intoxica-se o sangue, os pulmões ficam afetados e todo o organismo adoece. Se uma casa for construída onde a água se instala à sua volta, permanecendo por algum tempo e, em seguida, escoando-se até terminar, despreendem-se emanações venenosas e o resultado será febre, malária, garganta inflamada, doenças pulmonares e outras doenças. Especialmente nas estações chuvosas, os quartos de dormir tornam-se úmidos e aqueles que dormem nas camas sofrem com reumatismo, neuralgia e queixas pulmonares, que geralmente terminam em tuberculose. Ventilação pobre. Muitas famílias sofrem de dores de garganta, doenças pulmonares e queixas hepáticas provocadas pelo seu próprio procedimento. Mantenha suas janelas e portas fechadas, temendo apanhar um resfriado se houver uma fresta para deixar entrar o ar. Respiram o mesmo ar vezes sem conta, até ficar impregnado com as impurezas tóxicas e resíduos lançados do seu corpo através dos pulmões e dos poros da pele. Para os doentes com pulmões fracos, nada pode ser pior do que uma atmosfera sobreaquecida. O ambiente abafado e opressivo priva o corpo de vitalidade e obscurece a mente sensível. Os pulmões atrofiam-se e o fígado fica inativo. Respiração imprópria. Estômago, fígado, pulmões e cérebro sofrem por falta de inspirações profundas e plenas de ar, as quais fortalecerão o sangue, propiciando-lhe uma cor mais viva e brilhante, mantendo-o puro e dando tonalidade e vigor a cada parte da maquinaria viva. Uso impróprio da voz. Falar pela garganta,
fazendo a voz sair da parte superior dos órgãos vocais, forçando-os e irritando-os continuamente, não é a melhor maneira de preservar a saúde ou de aumentar a eficácia desses órgãos. Deve ser dada uma cuidadosa atenção e formação aos órgãos vocais. Eles são fortalecidos pelo devido emprego, mas enfraquecem-se quando usados impropriamente. A sua utilização excessiva, como empregar longos sermões, caso isto se repita muitas vezes, há de não somente prejudicar os órgãos vocais, mas ocasionar indevida tensão em todo o sistema nervoso. A delicada harpa de 1000 cordas torna-se gasta, desconcerta-se e produz desarmonia em lugar de sons melodiosos. Não é necessário falar em alta voz ou em elevado diapasão. Isto é grandemente nocivo ao orador. A voz humana é um dom precioso de Deus, é um poder para o bem, e o Senhor quer que os seus servos lhe conservem o acento e a melodia. A voz deve ser cultivada de modo a desenvolver-lhe a harmonia para que soe agradavelmente ao ouvido e impressione o coração. Mas os órgãos vocais são estranhamente maltratados para grande prejuízo do orador e desconforto dos ouvintes. Eles prejudicam a garganta e os órgãos vocais, quando isso não lhes é exigido. Isto é consequência da incorreta postura corporal e da posição em que mantém a cabeça. A sua aversão ao esforço físico enquanto fala e exerce a sua garganta torna-o sujeito a doenças da garganta e dos pulmões. Não deve permitir que o esforço afete a parte superior dos órgãos vocais, porque isto vai desgastá-los e irritá-los constantemente e lançará as bases para a doença. A ação deve cair sobre os músculos abdominais. Os pulmões e a garganta devem ser o canal, mas não devem fazer todo o esforço. Muitos falam de forma rápida e com um tom elevado e não natural, mas se continuarem a praticar tal prática, prejudicarão a garganta e os pulmões e, como resultado de abuso contínuo, os órgãos fracos e inflamados ficarão gravemente doentes e acabarão tuberculosos. É necessário que entre os nossos ministros se dê atenção cuidadosa à cultura da voz, ou muitos serão prematuramente sepultados. Utilização correta da voz. O uso adequado dos órgãos vocais trará benefícios para a saúde física e aumentará a sua utilidade e influência. Vestuário impróprio. As extremidades resfriam-se, o coração fracassa nos seus esforços e os membros tornam-se habitualmente frios, e o sangue, que pelo frio se retrai dos membros, é devolvido aos pulmões e ao cérebro, e o resultado é inflamação e congestão dos pulmões ou do cérebro. Se as pernas e os pés pudessem ter o agasalho suplementar geralmente usado sobre os ombros, os pulmões e o coração, e fosse induzida a sadia circulação nas extremidades, os órgãos vitais desempenhariam então a sua parte de forma sadia, tendo apenas a parte correspondente de agasalho. Apelo para vós, mães. Não vos sentis alarmadas e aflitas ao ver os vossos filhos pálidos e definhados, sofrendo de catarro, gripe, erupções, inflamações escrofulosas na face e na nuca, inflamação e congestão dos pulmões e do cérebro? Refletistes da causa para o efeito? Deixar-lhes os braços e pernas protegidos insuficientemente tem sido causa de vasta quantidade de doenças e mortes prematuras. É essencial para a saúde que o peito tenha espaço para se expandir completamente, a fim de os pulmões poderem inspirar amplamente de modo a que os pulmões possam receber inspirações completas de ar. Muitos dos que morreram de tuberculose poderiam ter vivido seu período de vida se tivessem vestido-se de acordo com as leis do seu ser.
A resistência do organismo depende, em grande medida, da quantidade de ar fresco respirado. Se os pulmões forem restringidos, a quantidade de oxigênio recebido neles é também limitada. O sangue torna-se viciado e segue-se a doença. Os braços desnudos expõem constantemente a criança ao frio e à congestão dos pulmões ou do cérebro. Estas exposições preparam o caminho para o pequeno se tornar doentio e definhado. Comer imoderadamente. Problemas catarrais, doenças renais, dores de cabeça e problemas cardíacos são o resultado de uma alimentação imoderada. Bebidas alcoólicas. Pelo uso habitual da cidra ácida, muitos trazem sob si próprios doenças permanentes. Alguns morrem de consumo ou caem sob o poder da apoplexia, apenas por esta causa. Drogas. Toda a composição tóxica dos reinos vegetal e mineral introduzida no organismo deixará a sua influência infeliz, afetando o fígado e os pulmões e pondo em perigo o organismo em geral. Cuidado com os órgãos respiratórios. Exercício. Exercícios matinais, como caminhar ao revigorante ar da manhã ou cultivo de flores, pequenos frutos, vegetais e etc., são necessários para uma saudável circulação do sangue. É a mais segura salvaguarda contra resfriados, tosse, congestão do cérebro e dos pulmões, inflamação do fígado, rins, pulmões e uma centena de outras enfermidades. Uma caminhada, mesmo no inverno, seria mais benéfica para a saúde do que todos os medicamentos que os médicos possam prescrever. Haverá um aumento da vitalidade que é tão necessária à saúde. Os pulmões realizarão a atividade indispensável, pois é impossível sair ao ar revigorante de uma manhã de inverno sem encher os pulmões. Ar fresco. A força do organismo depende, em grande medida, da quantidade de ar puro e fresco que se respira. No frescor do anoitecer, talvez seja necessário proteger-se do frio com agasalhos extras, mas devem proporcionar ar aos seus pulmões. Muitos laboram sob a falsa ideia de que, se apanharam frio, devem evitar cuidadosamente o ar do lado de fora e aumentar a temperatura dos seus quartos até que eles estejam excessivamente quentes. O organismo poderá ser desarranjado, os poros poderão fechar-se pelas substâncias residuais e os órgãos internos sofrerem até certo ponto inflamações, porque o sangue que se resfriou refluiu da superfície e foi lançado sobre eles. Neste momento, mais do que em qualquer outro, os pulmões não devem ser privados de ar puro e fresco. Se ar puro alguma vez é necessário, o é quando alguma parte do organismo, como os pulmões ou o estômago, está doente. O ar é a bênção gratuita do céu, destinada a fortalecer todo o organismo.